Eu sou carioca, boêmio e sambista. Meu sangue é de artista, não posso negar. Assim se definiu Heitor dos Prazeres, nascido no Rio de Janeiro em 1898. Meu nome é Thaís Caroline, eu sou professora de artes e artes manuais no Instituto Geração Projeto Flanelinha e venho aqui dar mais uma aula para vocês nesse período de quarentena que nós estamos passando. E a aula de hoje é sobre um artista que ficou muito conhecido pelas suas obras, chamado Heitor dos Prazeres. Essa daqui, essa imagem, é na verdade, é um autorretrato, tá? Heitor dos Prazeres, pessoal, por que eu tô apresentando aqui para vocês? O mês que a gente está comemorando, o mês do folclore, é o mês de agosto, né? É o dia 22 de agosto. Mas a gente já viu um pouco da cultura europeia, né? Lembra que eu falei que o povo brasileiro, ele nasceu de 3 povos diferentes? Foi dos portugueses, que são os brancos, os negros africanos e os indígenas. Nós já falamos dos europeus nos contos de fada. Nós já falamos dos indígenas na lenda da mandioca. E agora nós vamos falar da nossa origem africana, através do primeiro artista brasileiro negro a ser reconhecido como artista. Heitor dos Prazeres, ele não era apenas um artista plástico, ele era também músico e poeta. Por isso mesmo, nessa obra, nesse autorretrato, ele se representa com uma palheta nas mãos, né? E também se representa com um violão e um livro, né? Então, as 3 artes, para ele se auto-representava assim. Mas Heitor dos Prazeres, eu vou mostrar uma foto dele para vocês. Heitor dos Prazeres foi muito mais do que isso. Aqui. Ele já é senhor de idade, aqui pintando, né? Bem, ele na verdade foi muito mais do que isso. Ele trabalhou primeiro como sambista, escrevia sambas, depois começou a trabalhar na rádio, começou depois a trabalhar como pintor, conheceu também ele fez alguns sambas com Noel Rosa, e bem, deixa eu ver os nomes aqui, que são vários nomes muito assim, importantes. Noel Rosa e Pixinguinha. Ele gravou uma marcha de carnaval chamado Pierrot Apaixonado, que foi composta por ele, Noel Rosa e Pixinguinha. Então são nomes de peso, né? Também começou a ser poeta, a trabalhar no samba. Ele era dançarino também, trabalhou em dança. Ele trabalhou também fala como funcionário do Ministério da Educação e Cultura em 1930. Ele trabalhou na rádio, como eu disse para vocês, trabalhou como artista. Diz que em 1943 a Rainha Elizabeth, na época ainda princesa, compra a sua tela, iniciando a fama do Heitor no mundo das artes. Então, ele foi muito conhecido, e também, ele vai para São Paulo, conhece Cartola, Paulo da Portela e outras escolas de samba. Ele trabalhou muito em escola de samba, trabalhou com uns artistas plásticos como Hélio Oiticica e Aldemir Martins. Então, assim, ele foi muito conhecido em todas as áreas, não somente como artista plástico, né? Aqui também tem mais uma foto dele, um papagaio aqui no ombro. Não somente como artista plástico, mas também como músico, dançarino, compositor, poeta, e ficou muito conhecido mesmo em vários campos das artes, né? Na parte também de teatro, ele diz que ele fazia também
a composição dos cenários. Então ele trabalhou, ele assim trabalhou muito, ele foi um artista que trabalhou muito. E por que venho trazer então esse artista, Heitor dos Prazeres, justamente no mês do folclore? Porque nas obras dele ele representou muito o folclore brasileiro, a cultura popular brasileira, né? Nessa obra, por exemplo, a gente vê o Caboclo, feito em 1942, Samba no Asfalto, e era muito característico as suas obras, né? Você reconheceria que é Heitor dos Prazeres sem, como fala, só de bater os olhos na tela, né? Então as pessoas sempre de perfil, são muita representação das pessoas negras, né? Das pessoas que eram do povo mesmo. E das pessoas dos quais ele convivia, né? As coisas que ele convivia. Baile de rua, né? Os boêmios do Rio de Janeiro. Muito interessante aqui a gente ver a pessoa tocando. As casinhas bem simples, né? As roupas das mulheres todas coloridas, né? Sempre era de um colorido muito forte. Samba de roda no terreiro. Ensaiando o baile. Frevo. E é muito interessante de ver o frevo, né? A representação das pernas, que realmente o frevo a pessoa ela baixa bem e tem que ficar com as pernas com os pés levantados, né? Na ponta dos pés, e ter um equilíbrio assim, invejável, assim, né? Então é muito característico as obras dele. Então ele representou muito o povo brasileiro. No último censo, roda de samba aqui, no último censo brasileiro do IBGE, foi constatado que a população brasileira, 53% da população brasileira é negra. Então, pense no peso de um artista como esse, como Heitor dos Prazeres, ser reconhecido e ser aclamado pela crítica, né? É muito importante porque ele representa mais da metade da população brasileira, né? Dentro das suas obras, a cultura brasileira está muito forte. E por último, pessoal, a obra que a gente vai trabalhar, Pierrot com duas cabrochas. Pierrot, pessoal, é esse personagem que está aqui no meio. Dá para perceber que ele é branco nessa tela? Né, ele representou como branco porque o Pierrot, ele na verdade veio da cultura europeia mesmo. Existia um tipo de teatro na época no século XVI que se chamava Commedia dell'arte. Era um teatro popular que os artistas faziam nas ruas, né, na Itália. O que acontece? Eram personagens fixos que eles improvisavam em cima uma história, esses personagens. Pierrot, Arlequim e Colombina eram personagens do povo, que na verdade eles trabalhavam para os seus patrões, né? E por eles serem do povo, houve uma grande identificação das pessoas na época por esses personagens. Por isso, nos carnavais que existiam na época, eram as fantasias mais populares, né, que as pessoas utilizavam. Também tem a história de que o Pierrot é o eterno apaixonado que nunca foi correspondido, porque ele é apaixonado pela Colombina, mas a Colombina é namorada do Arlequim, né? Então o Pierrot, ele é sempre representado, então, na verdade, sempre, né, dessa forma, ou com uma lágrima. Se você for ver o Pierrot, sempre tem uma lágrima no rosto, sempre tá muito triste, porque ele é um eterno apaixonado. Aqui ele é representado também com esse violão, né?
que é um violão medieval, todo colorido, e em volta, olha e é incrível isso, e eu acredito que essa obra ela representa bem o que é a cultura mesmo brasileira, porque do lado, o Pierrot, ele tá com duas cabrochas. O que são cabrochas? Cabrochas são geralmente mulheres negras dançarinas, né? Então são chamadas de cabrochas, né? E daí a representação da cultura europeia, né? Representado pelo Pierrot, e duas mulheres, duas dançarinas negras, representando então a nossa origem africana, dançando frevo, né? Aqui na descrição, por exemplo, da obra, olha, essa obra se chama Pierrot com duas cabrochas, feitas em 1963, tá? Aqui, ela foi feita em óleo sobre madeira, e tá aqui na descrição, eles falam o seguinte, ó. Ladeado, o Pierrot na tela, ao lado, temos as cabrochas empunhando sombrinhas listradas, sambistas exímias, porque elas eram dançarinas, né? As cabrochas são jovens e vistosas, dão graça e leveza aos festejos nos quais se exibem. No conjunto, os três personagens representam a interação do palhaço, vindo da comédia dell'arte europeia, e da cabrocha, descendentes de ancestrais africanos. E é exatamente dessa mistura de culturas, né? Do branco europeu, do negro africano e do indígena, que o nosso país se formou. Então, aí que é muito interessante essa tela, porque ela representa bem essa mistura de culturas, né? Por isso mesmo, a gente vai trabalhar em cima dela. Eu quero que vocês façam uma releitura da obra, né? Vocês desenham então um Pierrot e as duas cabrochas com as sombrinhas, segurando as sombrinhas, né? Dançando com as sombrinhas, assim como o nosso artista Heitor dos Prazeres representou nessa tela. Mas, pessoal, eu tenho que chamar atenção para um detalhe. Releitura de obra é sempre como você, do seu jeito, você pintar, na verdade, tentar imitar, mas do seu jeito a obra. Nunca é uma cópia, não entendam como uma cópia, não precisa ser exatamente igual ao que o artista fez, né? Porque releitura já tem esse nome de eu li, na verdade, aquilo do jeito que eu entendi, eu vou representar, né? É como, por exemplo, você ler um livro e você contar para alguém depois a história daquele livro. Ou assistir um filme. Olha, eu assisti um filme e o filme acontecia aquilo. Releitura é mais ou menos isso. É como você contar do seu jeito a tela, entendeu? Entenderam? Então, não precisa ficarem preocupados em copiar a tela. Não é para ficar igualzinho. É para vocês apenas representarem o Pierrot com duas cabrochas dançando ao lado dele, né? Então, dessa forma, vocês vão estar fazendo uma verdadeira releitura da obra do Heitor dos Prazeres e demonstrando assim a nossa cultura e dessa forma comemorando também o nosso folclore, o folclore brasileiro, tá ok? Bem, pessoal, a nossa aula de hoje é essa. Eu agradeço pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Tchau!